obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria nós estarmos juntos, apesar de online, para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Na realidade, foi interessante a prece importantíssima, otimista em relação à situação de que, na qual nós estamos vivenciando no presente momento. Na realidade, para nós que somos moradores da Flórida, nós temos que considerar que falta de prova não existe para nós, na verdade, porque com pandemia e Isaías, num verão desse, é realmente para ninguém botar defeito em relação às questões de provas. Mas, aliás, em relação à questão do verão, particularmente este ano, não sabemos como é que está a situação em Orlando, mas deve estar muito parecida, de uma maneira geral, com o sul da Flórida. Na realidade, se inferno existisse, nós já estávamos fazendo um estágio razoável aqui, não é? Iríamos, de repente, ser guindados para o céu diretamente. Muito bem, mas o assunto que nós trouxemos para as nossas reflexões da noite de hoje é a respeito de conforto espiritual. Creio que você já deve ter ouvido uma expressão que, aliás, não é incomum, por vezes, em algumas casas espíritas. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na realidade, quando nós falamos em ir pelo amor ou pela dor, esta é uma relação muito interessante, mas bastante alterada, acreditamos nós, nos últimos 15 anos. Porque a maioria das pessoas, nós ministramos cursos de espiritismo há aproximadamente 40 anos, nem parece, não é verdade? Mas, e dentro desse período, há cerca de mais ou menos, como dissemos, 15 anos atrás, a configuração começou a sofrer alterações importantíssimas. Em que sentido? Até então, quando se questionava, se perguntava para as pessoas em sala de aula, uma vez que palestras interativas, hoje são mais comuns até, mas elas praticamente inexistiam, quem havia vindo para o centro espírita pelo amor, eram raras as mãos que se levantavam. Passado esse período bastante razoável, entre 15 e 12 anos, mais ou menos, a situação se inverteu de uma maneira muito favorável para a condição da criatura que está chegando no centro espírita pela condição do amor. Ou seja, interessado, interessada em estudar, em aprender, em buscar explicações para aquilo que esteja porventura passando. Significando dizer que o fato do crescimento pelo amor não exclui as provas, que absolutamente são testes que nós nos propomos em programas reencarnatórios que fizemos, considerando que esses testes, eles são os pontos principais em relação à programação do espírito. Nós não chegamos não é com uma cartilha detalhada, em absoluto. Nós trazemos, em média, um percentual razoável e significativo em relação à existência como um todo. Claro, porque senão o livre-arbítrio para que serviria se nós não estivéssemos pura e simplesmente detalhados, como dissemos, numa cartilha. A reencarnação de nada nos serviria. Nós sempre costumamos remeter aos amigos, às amigas, ao livro Presença de Luz, de Augusto César, Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós já citamos em outras oportunidades, em outras palestras, essa relação que o espírito amigo faz. Ele nos diz, nesta obra, repetindo Presença de Luz, que nós chegamos em nossa existência, considerando de 0 a 100%, com
apenas 20 a 25% de provas e expiações. E a pergunta que se faz imediata a essa informação é aonde costumam ficar os outros 75% ou 80%. Obviamente, nós costumamos arranjar por aqui mesmo, né? Ou seja, tem nenhuma relação com condições que nós fizemos como programação. O livre-arbítrio é imperante, e isso é a beleza da vida. Então, temos então esta condição da evolução, do crescimento pelo amor, se bem que, quando nós falamos em condições que são, por vezes, que geram desconforto para nós, né, que nós atribuímos como uma condição da dor, ela também age para o nosso benefício na condição da evolução. Claro que a dor vai nos impulsionar de uma maneira linear, mas ela vai nos impulsionar. Considerando que a dor, em absoluto, na nossa compreensão em relação à bondade divina, a dor, em absoluto, é castigo, é perseguição da divindade, de espíritos ou de quem quer que seja. A dor é reflexo de nós mesmos, na condição de que, quando nós estamos contrários às leis naturais que estão íncitas na nossa consciência, nós estamos fora do próprio eixo. Nós estamos desequilibrados à nossa posição, que Jesus muito bem nos alertou, que é a condição da divindade, o posicionamento divino em relação à nossa existência. Quando ele nos informou que nós somos deuses e que poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Ora, a condição de divindade, ela está relacionada com os potenciais que nós temos e, no momento da nossa evolução no planeta, considerando que somos espíritos em expiação e provas, passando para a regeneração, temos muitos desses potenciais em franco desenvolvimento. Claro que não completos, óbvio, não estão completos, e outros ainda necessitam de maior exercício para que nós possamos desenvolvê-los. Mas a dor será exatamente o nosso deslocamento da condição divina que somos nós. Quando nós nos deslocamos, ela funciona, ou seja, a condição nossa da divindade que somos procura nos trazer para o centro novamente. E a resistência causa-nos desconfortos. Causa-nos desconfortos, por vezes, um tanto mais aprofundados, que nós, então, colocamos como a condição do sofrimento, da dor, etc. Mas somos nós em correção em nós mesmos. Nós somos frutos, herdeiros das nossas próprias obras. Então, obviamente, que ela vai nos impulsionar também para a condição evolutiva. Linearmente, mais vai. Quando nós colocamos o exercício do amor em nossa evolução, em nossa existência, nós começamos a inclinar esta curva para que ela fique não mais na horizontalidade, mas sim na verticalidade. Porque verificamos que, independente das provas que nós tenhamos que passar, nós passamos a superá-las com maior tranquilidade, não significando que não existam aí desconfortos e coisa do gênero, mas nós começamos a superá-las com maior tranquilidade. Por quê? Porque vai se aumentando a nossa capacitação. Esses potenciais vão agindo de maneira que vai nos impulsionando para a frente, dando-nos as oportunidades de crescimento com menos desconfortos possíveis. Mas, na condição de espíritos que estamos ainda, como dissemos, em expiação e provas, evidentemente que nós temos ainda barreiras, desafios a serem superados. Mas nunca podemos nos esquecer do conforto que temos de Jesus, do seu evangelho, dos amigos espirituais que vão nos atender na casa espírita. Não significa que, se nós não estejamos na casa espírita, estejamos ligados online, não estejamos também
né, nesse momento, recebendo a assistência dos amigos espirituais. Porque estamos num mundo ligados, não só no planeta, mas como espíritos que somos, estamos ligados uns aos outros. Nos interrelacionamos, nós mantemos esse relacionamento através das ondas do pensamento. Então, somos atendidos, os mentores nos atendem. E, obviamente, quando nós vamos à casa espírita, nós percebemos alguns aspectos muito peculiares, de que não é qualquer pessoa que entre numa casa espírita, seja nesta dimensão ou na dimensão espiritual, os espíritos desencarnados, sem que tenham um controle específico sobre esta participação que nós vamos ter. É tão sério, o cuidado é tamanho para que nós sejamos atendidos dentro das nossas necessidades, que existe uma equipe que faz literalmente um controle. Isto também se reflete no lar, quando nós implementamos o Evangelho no lar, ou seja, criaturas que são convidadas a adentrar o nosso lar precisam receber autorização da equipe espiritual que se responsabiliza pelo nosso lar. Claro que não é essa formatação, esta proteção eletromagnética que existe ao redor dos centros, ao redor das casas que buscam a prática do Evangelho no lar, ela não se dá de um momento para outro, mas é uma formação que vai se fortalecendo gradativamente. Nós podemos buscar essa informação nos livros mensageiros de André Luiz, quando ele vai visitar uma casa de uma senhora viúva com 3 filhos, ainda crianças, e a casa dessa senhora no subúrbio carioca, era, na realidade, um ponto de socorro na dimensão espiritual, sustentado esse ponto de socorro pelo Evangelho no lar. E para que eles pudessem adentrar na área espiritual, aonde ficava a casa, André Luiz e os demais companheiros precisavam de autorização para que isso fosse possível. Isso é uma realidade também na casa espírita, quando nós vamos buscar com interesse o conforto, quando nós vamos buscar com interesse o esclarecimento. Tanto é a realidade que quando pessoas não bem intencionadas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, mas no exemplo encarnadas, buscam, de repente, ter interesse de ir para uma casa espírita, mas vinculado ainda a interesses escusos, nós podemos verificar que, por vezes, surgem inúmeros inconvenientes. É problema de horário, é problema de pneu de carro que fura, de batida, de indisposição e coisas do gênero, porque o local está devidamente imantado para que nós possamos ser recebidos e, dessa maneira, sermos confortados, até porque nós vamos participar desse processo com os nossos interesses, onde nós colaboramos energeticamente para esta condição superior que o local nos traz. Você deve estar percebendo isso. Por quê? Porque a nossa disposição é uma disposição de renovação, de transformação, de desejo, de alteração daquilo pelo qual nós estamos passando. Claro, vamos buscar o conforto, mas nós queremos receber, nós precisamos receber o esclarecimento do porquê estamos passando por determinados aspectos. E esse esclarecimento começa a surgir através do atendimento fraterno, através das palestras, etc., que outras pessoas vão buscar, na condição de conforto, a comunicação com os amigos espirituais. Aqui nesse desenho específico, ele nos remete ao livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz vai descrever, vale a pena nos alongarmos um bocadinho mais, porque André Luiz vai nos descrever nesse capítulo
que ele encontra a dona Ambrosina, que é o centro espírita que ele está visitando, e a dona Ambrosina, que está colocada, inclusive, na figura concentrada, ele vai descrever que essa senhora tinha uma coroa de luz invertida no centro de força coronário, demonstrando que ela tinha capacidade de interação com o plano espiritual da mesma maneira que ela interagia com as pessoas reencarnadas. Ou seja, para ela, a realidade do mundo espiritual era a realidade também da dimensão encarnada em que ela se encontrava. Interessante notar que André Luiz está visitando, na realidade, o centro espírita que era dirigido pelo Chico Xavier. A dona Ambrosina, na verdade, era o Chico Xavier. E ele descreve que, nessa busca por essas mensagens, é tão interessante, nós vemos aí na figura uma triangulação da comunicação acontecendo. Um jovem se comunicando, ele fazendo a psicografia, dando a mensagem, trazendo a mensagem do jovem que se comunicava, através, nesta triangulação, através do mentor espiritual. Por que isso? Porque, na verdade, muitas pessoas, muitos desses nossos companheiros, que nós, por vezes, vamos buscar o conforto da comunicação, da mensagem, muitas vezes esses nossos companheiros, eles passam por situações tais quais nós estamos passando no terreno da emoção. Por vezes recebemos uma comunicação, recebemos uma mensagem que é muito curta, é muito restrita, muito objetiva, dizendo-nos pura e simplesmente que estou bem, graças a Deus. Uma mensagem dessa natureza, às vezes as pessoas pegam e dizem, mas isso não pode ser, de repente, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, ou seja, um ente querido, um amigo, porque estou bem, graças a Deus. Precisamos considerar alguns aspectos nessa condição. A pessoa desencarnada era espírita? Pode ser que ela não fosse. Então, a relação daquilo que está acontecendo não é algo que seja comum para ela. Outra situação. A emoção, como dissemos, não estará presente no amigo, no companheiro, na companheira desencarnado. Ela estará tão presente, até porque há uma mudança pura e simples de vestimenta. Mas toda a realidade continua sendo a mesma em questões de sentimentos, de emoções, etc. Então, essa outra condição para ser avaliada. Ainda mais, nessa relação desse conforto que recebemos, através desse amigo espiritual que serve de intermediário, como se ele fosse um médium do médium para a comunicação existente, nós temos que verificar qual era a relação, qual é a sintonia, o nível de sintonia que o comunicante pode ter com o médium. Veja como uma série de fatores para que nós sejamos atendidos precisam ser levados em consideração. É tão interessante notar que, certa feita, o Chico nos relatando de que as mensagens que ele costumava receber para o conforto de inúmeros corações, pais, mães e tantas outras pessoas, não eram apenas para as mães, para os pais que ele recebia mensagens, mas eram para amigos, para filhos, enfim, era por uma infinidade de pessoas, mas particularmente em relação à condição das mães, ele, certa feita, narrou que ele entendia, ele conseguia assimilar a condição daquilo que era o conforto para um coração materno. Ele conseguia compreender o que se passava num coração materno, porque ele, há séculos atrás, havia reencarnado na Espanha e, no caso, era uma mulher e havia se casado, eram pessoas de muitas posses, tanto
no caso, ele, que seria ela naquela existência, e o marido, e tinha um filho único. Era um jovem que acabou sendo raptado. E foi exigida uma quantia enorme para o resgate, e o resgate foi feito, né? O pagamento, aliás, foi feito, e quando eles foram procurar o filho, os sequestradores haviam executado o rapaz. A dor que ela, ou o Chico como mãe, não é? Ou seja, naquela existência como mãe pôde sentir, era exatamente a condição que o favorecia para compreender e poder consolar aqueles corações que, porventura, haviam se apartado dos seus entes queridos, da dimensão em que nos encontramos. Não é? Porque, às vezes, nós ouvimos colocações de que perdemos este ou perdemos aquele. Na realidade, nós perdemos objetos, nós não perdemos pessoas, né? Nós não perdemos amor. O amor não se perde. O amor continua existindo e, por vezes, em dimensões diferentes. E a Casa Espírita nos traz essa possibilidade em relação. E também nos traz o atendimento, né, de natureza objetiva, através da fluidoterapia ou do passe, depende da definição de cada assistência, de cada instituição, e, na realidade, nos favorecendo, nos atendendo, e atendendo de tal maneira que, por vezes, o passe ou a fluidoterapia é para nós não só a condição da cura, quando nós estejamos integrados no trabalho como um todo, porque, por vezes, lamentavelmente, nós encontramos o Joãozinho e a Mariazinha, que são o Joãozinho e Mariazinha assim seja. Eles chegam exatamente na hora da prece final, ou do assim seja, para irem para o passe. Lembrando que o passe ele é complemento do trabalho que é feito através da palestra, através das reflexões sobre o Evangelho de Jesus, que é terapia de caráter preventivo e também terapia para aquilo que nós estejamos passando. O passe é complementar. Ele, isoladamente, não irá nos favorecer, não irá trazer o conforto que nós necessitamos, bem como a água fluidificada ou magnetizada, também depende do centro, usa uma terminologia ou outra, ela também vai nos trazer o conforto, mas desde que aliada aos aspectos do nosso despertamento, do nosso interesse. Não é algo que funcione pura e simplesmente de uma forma única, não é que esteja isolado daquilo que o Evangelho nos traz em relação ao conforto. Tanto é verdade que na condição do passe e a sua manutenção de nível energético, de nível fluidoterápico que recebemos, nós vamos encontrar na obra de André Luiz também, cujo título é Missionários da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós encontramos uma senhora junto ao casal de filhos que recebe o passe depois da palestra, e eles se retiram, então, do centro, terminado a assistência, e olha a importância para que nós sejamos confortados, para que nós sejamos devidamente tratados, porque é uma terapia, é um tratamento, o nosso posicionamento mental em relação ao que ocorre. Porque sai, então, a senhora acompanhada do casal de filhos e entidades desocupadas, né, porque nós encontramos pessoas, porventura, que se são desocupadas quando estão na dimensão material, ao desencarnarem não existem mudanças significativas de um instante para outro. Se são desocupadas no plano físico, no plano na dimensão espiritual, continuarão desocupadas. E haviam alguns desocupados, assim, numa esquina próxima do centro. Nós não precisamos nos preocupar, porque
principalmente nós que estamos na casa espírita hoje, que ninguém vai ficar nos esperando dentro do carro ou qualquer coisa do gênero. Às vezes nos esperam em casa, né? Encarnados mesmo. Quando nós não somos essas criaturas não desocupadas, nem eles desocupados, mas não somos essas criaturas que criamos certas situações delicadas para nós mesmos, com reflexo para o nosso semelhante. Por vezes também não é incomum ouvirmos: essa palestra serviria muito para A, B ou C. Não, serve para nós, por isso que nós estamos linkados, não é, online, ou nós estamos na casa espírita, porque Evangelho de Jesus serve para nós, e felizmente serve primeiro para aquele que fala, no caso, esse que vos fala, porque o aprendizado, o ensinamento, né, daquele que fala, a boca dele está mais próxima do próprio ouvido. Então, nós estamos inseridos nesse processo. Por isso é que Evangelho do Cristo, terapia fluidoterápica, todo esse procedimento que é favorável para nos confortar, para aliviar as nossas dores, os nossos desconfortos, precisa-se do esforço mental de cada um de nós para que nós mantenhamos esse quadro durante o período da nossa semana, dentro das nossas possibilidades, né? Aquilo que nos é possível. Mas, voltando à narrativa de André Luiz, eles passam, então, por aquelas entidades e elas se aproximam. Se aproximam primeiro da senhora, que começa a fazer colocações que são depreciativas à própria pessoa, dizendo: nós ouvimos, etc., na palestra, as orientações, mas a vida é muito complicada, é tudo muito difícil, nós sabemos que a coisa não funciona bem assim, e com isso, André Luiz descreve que toda aquela energia do passe, todos os fluidos do passe, iam se transmutando e, obviamente, iam desaparecendo, iam evidentemente se escoando, de maneira que eles haviam conseguido fazer com que ela voltasse ao plano mental anterior do seu negativismo. Conseguido isso, vão para cima do rapaz, que começa também a usar de terminologia depreciativa sobre si mesmo, dizendo: veja o meu caso, eu tenho desequilíbrios na área da sexualidade e por vezes é difícil se manter, e o mesmo procedimento ocorrido na senhora passa a acontecer com ele. Aí eles investem na garota, que começa exatamente fazer colocações de forma contrária. Senão, é evidentemente que existem os desafios, as dificuldades que nós passamos, né, as provas pelas quais nós tenhamos que passar para alavancarmos a própria evolução, mas é necessário que nós mantenhamos a resistência, nós mantenhamos, né, o nosso foco em relação à nossa melhoria. É interessante notar que o Espírito vai descrever que essas entidades não só não conseguiam influenciá-la, como recebiam uma espécie de pequenos choques que as afastavam da pessoa. Veja, então, a nossa importância em relação ao que recebemos na casa espírita ou o que estamos recebendo agora no nosso lar. Todos nós, inclusive esse que está falando, somos assistidos por entidades, por mentores ligados ao Psychology, que estão nos atendendo e estamos recebendo o passe, a fluidoterapia, nesta condição de que não estamos apenas localizados, não estamos no local, mas nos encontramos ligados nesta relação espiritual, nesta relação eletromagnética que se dá pelas ondas do pensamento. E, naturalmente, nós verificamos que é com Jesus, na ligação com Jesus, nos ensinamentos do Cristo, que nós vamos abrindo a nossa capacidade em nos conhecer. Porque conhecer Evangelho, estudar Espiritismo, que nada mais é do que
o Evangelho redivivo de Jesus, com os pontos que vão se acrescendo em relação à condição que temos de evolução e compreensão mais alargada, dita pelo próprio Jesus, que enviaria, né, que o Pai enviaria um Consolador que não só faria uma rememoração dos ensinamentos dele, mas ainda acrescentaria outros aspectos aos seus ensinamentos, outros itens aos seus ensinamentos, no sentido de que naquele instante, ou seja, 2000 anos atrás, nós não estávamos devidamente preparados para receber tudo. Aquilo que recebemos, já muitas pessoas tinham uma compreensão limitada. Imaginemos se ele colocasse ainda mais ensinamentos do que aquilo que nós recebemos dele. Se bem que a condição da prática dos ensinamentos de Jesus, como ele mesmo nos trouxe, resumidamente, todos os profetas, todas as leis de caráter moral, de caráter ético, Jesus sintetiza na condição de 2 mandamentos, que nós procuremos amar a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento semelhante a este é amar o próximo como a nós mesmos. Então veja que esta relação com Jesus, esta busca na doutrina espírita, sendo o Evangelho redivivo, como dissemos, vai nos proporcionar a condição de nos conhecer. Porque estudar Espiritismo, se interessar pelo Espiritismo, é se interessar pelos Espíritos. Somos Espíritos, então é se interessar por nós mesmos, para nos conhecermos melhor. Aliás, é ensinamento do próprio Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade, ou o que é a verdade, senão nós mesmos, cujas leis divinas se encontram na nossa consciência? Nós somos a verdade, claro que em expansão, com a consciência em expansão. Jesus é 100% de consciência, ou seja, é consciência plena. Nós somos em torno de 5%. Sendo que quando atingirmos 10%, seremos gênios como um Einstein, por exemplo. Mas dentro dessa capacitação que nós temos, fica tudo no ainda. Estamos a caminho de. E esta conscientização a respeito de nós mesmos, este conhecimento que buscamos de nós mesmos, faz com que nós gerenciemos a nossa vida com maior tranquilidade. E gerenciando a nossa vida, nós começamos a promover em nosso favor situações mais confortáveis, mais felizes, mais equilibradas do que aquelas que nós, porventura, estávamos vivenciando ao sabor das emoções. Não é novidade. Datado de cerca de 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, antes da passagem de Jesus, foi encontrada no templo de Luxor, em um dos templos de Luxor, a seguinte frase, que depois seria resumida no templo de Apolo em Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. Isso para 5.000 anos atrás. Aí vamos encontrar na antiga Grécia, quase 500 anos antes de Cristo, Sócrates, que vai ao templo de Apolo em Delfos, e no pórtico do templo a frase era resumida, valorizando a criatura e não desvalorizando em relação a Deus ou a deuses, aonde está: homem, conhece-te a ti mesmo. Que Jesus, então, no ensinamento dele, que colocamos há pouco e repetimos, vai nos alertar sobre a condição de conhecermos a verdade e a verdade nos libertará. De quem? De nós mesmos. Dos nossos pontos de vista, dos posicionamentos inadequados, de posturas inadequadas, né, de situações que nós promovemos inadvertidamente com o uso do livre-arbítrio, sem nenhuma relação com condições de existências anteriores. Lembrando aquilo que colocamos a princípio sobre o livro Presença de Luz de Augusto César, que nós não somos um simples repetir, nós somos criaturas renovadas e podemos aproveitar esta renovação, devemos, dentro daquilo que seja possível,
com o esforço adequado, aproveitar a presente existência, minimizando, então, os desconfortos pela oportunidade da relação que nos traz a doutrina rediviva de Jesus, ou seja, o que o Espiritismo nos traz. E com isso, ele nos abre a oportunidade de entendermos que todos nós somos médiuns, né, dentro das mais diversas configurações, e que esta comunicação, se nós permitirmos, os nossos mentores podem nunca nos dizer o que devemos fazer, mas vão nos inspirar, no sentido de dar-nos sugestões, bons conselhos, para que nós possamos, nas nossas decisões, e elas serão nossas, não serão nunca deles, evidentemente, porque a liberdade precisa ser exercida, nós possamos tomar as melhores medidas em nosso favor, com o reflexo naqueles que nós nos relacionamos, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos e a sociedade, de uma maneira em geral. E, na realidade, vamos buscar no estudo, nas aulas que possamos participar, nos cursos que nós possamos ingressar, as condições de ampliarmos essa nossa capacidade, não só de natureza mediúnica, mas essa nossa capacidade no sentido do autoconhecimento, para que nós, então, possamos minimizar desconfortos e, claro, aumentar a nossa capacidade no sentido de servir, no sentido de poder fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E o estudo, ele sempre está nos renovando, porque, primeiro, saber não ocupa espaço. E, obviamente, segundo, ele vai abrindo a nossa capacidade de interpretação, fazer caridade com discernimento, agir com discernimento. Para isso, ele está sempre se renovando. E nós trouxemos uma das obras de Emmanuel, que fala-nos a respeito do estudo, que é a Justiça Divina, que ela está relacionada com uma análise do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que nós devemos lembrar que estudar doutrina espírita não são apenas as 5 obras, né? As 5 obras da codificação. O codificador, desde 1855, que ele começa os seus estudos, até o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, se considerarmos de 1855 a 1869, nós teremos 14 anos. A sua obra não são apenas os 5 livros, são esses 5 livros chamados de Pentateuco Espírita, mas também mais 16 volumes da Revista Espírita e outras obras que ele também escreveu. Ele chegou, inclusive, a escrever uma obra a respeito de como nós podemos montar uma biblioteca espírita, nos estimulando ao estudo na condição daquilo que o próprio Cristo nos ensinou, de nos conhecermos, de buscarmos o conhecimento de nós mesmos. E Emmanuel vai nos trazer, em relação à questão da doutrina, agindo sobre nós, no sentido de minimizar os nossos desconfortos e aumentar o nosso conhecimento para que nós possamos solucionar uma série de pontos que, por vezes, poderiam se complicar a respeito do assunto que nos traz maior esclarecimento. Por exemplo, incerteza em relação ao futuro, medo da morte. O Espiritismo matou a morte, né? Nos mostrando que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, né? E que nós temos toda uma condição de continuidade de existência sem ter que temer aquilo que, porventura, a nosso desconhecimento fazia em relação não só a nós mesmos, como também em relação aos nossos entes queridos que partiram, como se nós nos desagregássemos deles. Em absoluto, esta condição de certeza da nossa continuidade e desaparecer o receio daquilo que é natural para todos nós. Se estamos reencarnados, por mais que estendamos a nossa existência no planeta, por mais que atinjamos, né,
um maior número de anos, e hoje nós verificamos que isto é uma realidade, né? A cada década que passa, nós vamos aumentando gradativamente a nossa continuidade na existência. Não faz muito tempo, uma senhora sendo entrevistada em Minas, ela só tinha 120 anos de idade. E o repórter perguntou qual era o segredo desta condição de se manter lúcida. Claro, o corpo com, né, as deficiências da máquina, que é óbvio, sempre existem determinados itens na nossa condição corpórea que vão nos inabilitando, vão reduzindo a nossa capacidade de expressão, mas ela lúcida, tranquila, etc., o repórter perguntou qual era o segredo, ela disse, eu sou feliz. 120 anos. Mas, pouco mais próximo, há cerca de mais ou menos uns 8 a 10 meses, uma outra pessoa, um outro senhor centenário, fazendo, então, cumprindo o seu 100º aniversário, o repórter perguntou qual é o segredo para nós chegarmos aos 100 anos. Ele, assim, muito bem-humorado, disse, basta não morrer. Óbvio, né? Basta não morrer que você chega aos 100 anos. Mas o que essas pessoas nos mostram? Aliás, a Califórnia, o que a Califórnia nos Estados Unidos nos mostra com 23 mil centenários só na Califórnia? O que, via de regra, nos mostram essas pessoas? Que elas vivem de bem com a vida, porque procuram viver de bem consigo próprias e, obviamente, vão fazer o quê? Refletir esta condição para os seus semelhantes. Outro aspecto, dificuldades com a saúde física. Somos espíritos e, por vezes, carreamos alguns aspectos delicados em relação àquilo que pudemos proporcionar a nós ou a terceiros, até mesmo em outra existência. Considerando que, muitas vezes, a inadvertência nesta existência nos leva para dificuldades com a saúde física por negligenciá-la, né? Determinados períodos nos excedemos e aí vamos ao médico para que ele nos dê a medicação, que não se toma tudo de uma vez, né? Porque teremos que ter disciplina e paciência, às vezes para fazer o quê? Tentar curar aquilo que durante um período enorme nós implementamos em nós mesmos, tentar curar para voltar a fazer da mesma maneira. Então, veja, não necessariamente existem ligações em relação a outras existências. Poderão ser, mas muitas delas podem estar relacionadas com a postura, a maneira que se vive na existência atual. E essas dificuldades vão servir para quê? Para, por vezes, nos boicotar em relação a determinadas ações que nós tomaríamos e elas, né, nos impedem, elas exigem de nós maior disciplina, maior tranquilidade em relação à nossa própria existência. Outro item, desentendimentos, porque não poderíamos também dizer entendimentos no lar. Porque na condição do lar somos verdadeiros diamantes, aonde por vezes há necessidade de lapidação. Não significando que, estando no mesmo lar, sendo da mesma família espiritual, que sejamos, não é, um bando de cordeiros, todos agindo da mesma maneira, em absoluto. São situações onde, na maior parte das vezes, o entendimento se faz, mas existem opiniões particulares. Outros aspectos, a desencarnação de entes queridos, né? A possibilidade que a doutrina nos traz, nos esclarece e faz mesmo, nos mostra, né? A condição de nós entrarmos em contato com essas criaturas as quais nós amamos, através, por vezes, do sono
natural, né, no desdobramento natural através do sono, onde mantenhamos esta relação com os nossos entes queridos, as dúvidas sobre a justiça divina, entendendo que Deus nos ama integralmente e que a nossa condição diante das leis universais é a de nós estamos de acordo com o merecimento pelas obras executadas, a cada um segundo as suas obras. A justiça divina se faz de uma maneira que nos eduque, que nos ampare, que faça com que nós cresçamos e que tenhamos o merecimento das boas obras e aquelas que não são adequadas, que possam ser corrigidas com amor. As dúvidas relativas às questões de fé. A nossa fé passa a ser raciocinada. Não se crê porque se crê porque se sabe. Começa a haver uma mudança significativa na nossa existência, porque não é o crer pura e simplesmente na divindade, em Deus, mas é a condição de saber que Ele existe, fortalecendo, então, essa nossa relação com Deus, fortalecendo-nos em relação a entendermos as questões da fé, que terá que ser sempre raciocinada. Porém, muitos ainda procuram a casa espírita e se satisfazem com o que o Espiritismo não consegue se satisfazer com o que o Espiritismo oferece, porque ficam fechados demais no próprio mundo íntimo, barrando a condição da luz. E o Senhor não nos obriga a coisa alguma. Ele não nos força a aceitação de coisa alguma. Aceitaremos pela lógica de nós mesmos, como dissemos a princípio, por vezes com a necessidade da dor que nos venha equilibrar. Não é necessário, mas fechados por vezes para a luz, não há obrigatoriedade de aceitarmos. Significa dizer que nós entramos no Espiritismo às vezes e o Espiritismo não entra em nós. Ou seja, estamos ligados no cristianismo, mas o cristianismo não está em nós. Isso, claro, que não é uma regra geral em absoluto, né? Nem poderia ser. E por isso que Emmanuel, nessa outra obra, Perante Jesus, nos ensina que é muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Por isso, somente o homem, né, ou seja, o ser humano, verdadeiramente convertido a Jesus, adquire suficiente poder para desligar-se do domínio do eu, buscando o reino de Deus, que está íncito em nós. Por isso que Jesus ensinou, não adianta buscar aqui ou acolá, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está no íntimo da criatura. Emmanuel continua nesse livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo-nos que conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, olha a importância do padrão mental nosso, da manutenção dos nossos objetivos no Evangelho, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. O respeito que a espiritualidade maior, que Jesus, que Deus tem para conosco, não nos obrigando a coisa alguma, esperando que nós possamos nos abrir para a realidade que somos, ou seja, abrir a realidade que somos, de luzes, seres espirituais, para podermos, então, ser tocados pela divindade, ser tocados pela luz da divindade, pelo amor, pelos amigos espirituais, por Jesus, por quem nós nos relacionamos. Por isso que nesse livro Parnaso de Além Túmulo, o poeta vai dizer, se nós buscamos, né, se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus.
Casimiro Cunha, poeta, no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esta realidade é uma realidade em toda a casa espírita quando nós chegamos, né? Quando nós estamos relacionados com a prática do Evangelho, quando nós estamos refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho, quando nós estamos buscando Jesus, quando nós estamos, seja a casa de que natureza religiosa for, nós sempre encontraremos a figura do Cristo à nossa frente, perguntando para todos nós: que buscais? Esses são os aspectos. Se nós quisermos buscar em Jesus trabalho para o bem, nós teremos. Se nós buscarmos em Jesus conforto espiritual, nós teremos. Se nós buscarmos em Jesus equilíbrio, nós teremos. Se nós buscarmos em Jesus a luz, nós teremos. Mas veja, nós temos que ir para a ação. Nós é que temos que buscar Jesus, não esperando tapinha nas costas de quem quer que seja, não esperando situações essas ou aquelas que nos favoreçam. Buscar Jesus com a intenção da mudança, com a intenção de nos melhorarmos, para que nós possamos, nesta relação com o Cristo, sentirmos-nos e recebermos dele o conforto que tanto nós esperamos e procuramos. Que dessa maneira nós possamos, nesta busca, receber dele paz. Falando em paz, muita paz a todos. E que Jesus possa nos abençoar. Você que está no conforto do seu lar, você que esteja, porventura, até mesmo em atividade, em trabalhos, você que está no centro, que Jesus possa, nesse instante, nos envolver a todos com a sua luz, trazendo-nos conforto e paz.